Livro Autor ou Divino, capítulo 11. Uma história muito legal que eu vou contar, que aconteceu através de visões que eu tenho do Senhor Jesus. Eu tive uma visão que eu estava no deserto, e no deserto tinha vários anjos, e os anjos eram pequenos, crianças. E o Senhor estava lá no meio daquela água nascente maravilhosa, e eu cheguei e fiquei olhando para a água. E Deus falou comigo: Maria, venha e beba. E eu fiquei olhando para ele, olhando para a água. O lugar era o deserto, mas ali tinha água. Uma água potável que chegava de ver a transparência da água. E assim eu voltei ao normal, feliz, ainda vendo Jesus e os seus anjos. Depois passou uns dias, eu tive um sonho. Aí já foi um sonho normal. Que eu estava em um lugar, olhando para uma montanha. A montanha estava toda verde e tinha tipo uma piscina azul cheia de água. E eu conseguia, o meu espírito, desde meu e eu distante, eu conseguia ver aquela água. E aquela água resplandecia luz daquele tanque de água. Depois tinha uma pedra. Aquela pedra desceu da montanha e quebrou tudo que estava pela frente. Moeu tudo. Não ficou nada inteiro. Virou tudo pó. E eu continuava olhando para a montanha. De repente apareceu o Senhor, que era Jesus. E ele falou comigo: Maria, a porta está aberta. Vem e entra. E eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ele era Deus. Passado um tempo, eu tive um sonho novamente. Eu estava em um lugar e tinha um curral cheio de ovelhas branquinhas. E de repente apareceu o nosso Senhor, vestido calça jeans azul, camisa pole azul. E ele estava no meio das ovelhas, e ele abriu a porteira e as ovelhas saíram todas berrando. Bé, bé, bé. E eu fiquei olhando e ouvindo elas berrando. E de repente o Senhor falou: Maria, eu estava na Aparecida do Norte. Estava lá resolvendo as coisas. E eu fiquei muito feliz ouvindo ele. Isso aconteceu em 2023. Esta visão. E eu voltei ao normal ainda ouvindo a voz do Senhor. Com aquele jeito de pai tão maravilhoso que consola e cuida dos seus filhos. Muito bom, né? Lindo demais. Eu tive várias visões do Senhor Jesus. Desde criança até aqui. E for para mim gravar, dá para escrever livros e mais livros. Porque são coisas muito boas de ouvir. Coisas que melhoram nosso cérebro quando a gente começa a ouvir as coisas que é do Senhor Jesus. A minha mãe sempre tinha plantação de arroz. Esse ano mesmo eu tive muitas visões de arroz. Aparecia uma trouxinha de arroz, porque no pé de arroz dá os grãozinhos, né? Só que nos pés de arroz dessa visão aparecia os pacotinhos, as trouxinhas de arroz. E eu falo: Senhor, mas por que tá aparecendo as trouxinhas? Não soltam no meu um grãozinho com a casca? Ele falou: Maria, isso significa... Como é que ele falou? Fartura para você. Fartura. Aí eu lembrei que essa noite eu estava dormindo e sonhava que apareciam as mandioca, mas elas estavam tão enxuta e bonita. E ele falou: Maria, isso aí é fartura para você novamente. Então eu pego um pouco aqui, um pouquinho ali e tento gravar o vídeo para apresentar as visões maravilhosas que ele passa para mim. Aí tem uns dias que eu tive uma visão
que eu vi eu com um pé de milho no meu ouvido. Mas que diacho é isso? Agora tô escutando tem um pé de milho no meu ouvido. Aí a voz do Senhor falou: significa, Maria, para você ouvir coisas boas. Aí eu lembrei, tem hora que no mundo a gente acaba ouvindo coisas que a gente não quer ouvir. Deus me perdoe, tem hora que a gente escuta mais coisas ruins que coisas boas. Mas isso a gente vai levando a vida e pedindo ao Senhor para abençoar a nossa mente, para nós ouvir coisas boas e deletar as coisas ruins. Porque realmente a gente precisa fazer isso de vez em quando. Eu faço essas gravações porque tem várias formas de Deus falar comigo. E eu não vejo ninguém contar essas histórias que acontecem com eles. Então eu passei assim, observar o que está acontecendo na minha vida e falei, isso não pode ficar assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. E assim o Senhor falou comigo: você vai gravar o livro, o autor divino. Que essas gravações que eu estou fazendo é um livro online gravado, que chama O Livro e o Autor, o Divino. Assim ele me falou, e assim eu estou gravando as coisas que ele passa para mim. Teve um dia que ele falou, rezar é bom. Rezar. Então, quando a gente está rezando, isso é muito importante, gente. A gente está conectado ao nosso Pai. Se a gente não reza, então a gente vai estar um pouco fora dele. Ler a Bíblia, na igreja, isso é o que eu faço. É o meu dia a dia. Eu falo, é o que eu estou vivendo na minha vida. Eu posso falar e passar isso nessas gravações para quem ouvir. Faz muito bem rezar. Faz muito bem se ocupar o seu tempo no mundo espiritual com Deus, para a gente ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor com Deus. Porque esse mundo não tem nada que presta não. Se a gente não tomar cuidado, fica difícil. Fica difícil porque às vezes as pessoas estão muito longe de Deus e não tem nada para passar pra gente. Então quando a gente começar a focar no mundo espiritual, a gente vê que vale a pena ler a Bíblia, ir na igreja, ouvir um louvor. Tudo isso deve fazer parte da vida do cristão. Não é mesmo? Que Deus seja louvado na eternidade, tem dado como todo sempre, amém. Ele tem que ser lembrado, ele tem que ser amado por todos nós, porque nós é a criação de Deus. Aquelas ovelhinhas que estavam lá no curral, que ele falou assim, eu fui lá na Aparecida do Norte resolver umas coisas, uma visão. E as ovelhas são nós humanos, nós somos as verdadeiras ovelhas de Cristo. Por isso que nós devemos chamá-lo, falar, papai, o Senhor é meu pastor, e eu estou aqui, e eu preciso do Senhor. Igual Davi, né, gravou aquele salmo tão maravilhoso, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Guia-me maçaneta, algo tranquila, refrigere minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse salmo é um salmo 23 de Davi. Dava para ver que Davi comunicava muito com Deus. Todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Davi teve um momento muito de aflição, de sofrimento ali, um momento difícil. Mas o Senhor estava ali para ajudar ele. Golias mesmo, o gigante Golias. Aquilo ali foi a mão divina que fez aquilo acontecer. Porque que a mão divina não tivesse com Davi, ele jamais faria aquilo. Aquilo era gigante, aquilo era mau, aquilo era perigoso demais. Isso que aconteceu com Davi, isso acontece no nosso mundo de hoje. Que nós não invocar o Senhor com toda sinceridade, com todo amor,
esses gigantes aparecem para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, tirar a nossa paz, abusar da gente, falar que a gente é isso, aquilo outro, que a gente não é nada, para nos amedrontar e fazer o mal a gente. Porque, felizmente, o mundo está envolvido nisso aí. Maldade, ruindade, coisa ruim pura. Então, nós devemos observar um pouco em Davi para nós poder buscar forças espirituais para Deus proteger nós desses gigantes, desse mundo que existe. Pessoas malvadas e cruéis, cada vez só um gol, como diz, só pensa nisso, só igual um morcego, quer chupar o sangue das pessoas, quer ver as pessoas mortas. A história que eu falo são os verdadeiros vampiros do mundo, né? Nós devemos rezar o tempo inteiro e pedir a Deus para nos guardar. Também a outra visão foi assim também. Outra visão que eu tive. Eu me vi que eu estava em um lugar e naquele lugar apareceu uma pedra e ela desceu quebrando tudo. De repente começou a cair muitos alhos. Alho com aquelas cabeças muito grandes. Falei, nossa senhora, mas que tanto alho. O alho tá caindo do céu, olha pra você ver. E eu vi aquela coisa maravilhada assim. E eu ia colhendo os alhos. E de repente eu vi que aquilo era coisas espirituais também. Aí eu estava na minha casa e rezando e de repente eu tinha um facão usado, que eu tinha comprado usado. O Senhor falou, lança esse facão fora, joga ele fora, a casa está precisando de uma ferramenta nova. E eu falei, vou fazer isso. Aí eu saí e parei, gente, que ferramenta usada não é bom colocar na casa, não é bom comprar um facão novo. Quem tiver usado e comprado, joga fora, compra um novo. E isso que ele falou comigo. Eu imediatamente eu fiz. Aí quando eu comprei, ele falou assim, você consagra o facão. E eu falei, eu vou consagrar sim, em nome do Senhor Jesus, para o Senhor mesmo, que o Senhor é o dono da casa. E eu fiz isso. Depois apareceu um texto na minha porta. E eu tinha um texto, fui lá e coloquei ele lá. Aí eu falei assim, mas o que é o segredo de tudo isso que eu estou fazendo? Que o Senhor fala, mas não tá... eu não estou entendendo. Aí ele falou, esse texto nessa porta, na maçaneta da porta, isso aí, essas coisas que o facão, você coloca ele de bico para cima. Mostrou o facão de bico para cima, não para baixo. Aí ele falou, e o Santo Rosário, igual tá aí, significa que é contra os bruxos. Então, ficou bem claro que existe bruxos, que é usado por Satanás para nos destruir a nossa vida, nos pôr para baixo, nos adoecer, fazer coisas ruins, que só ele sabe falar, que eu não entendo dessas coisas, mas nas visões deixa claramente. Então ele mostrou o facão de bico para cima e o Santo Rosário na maçaneta. Eu até coloquei uma adesiva lá para ela não sair, para não quebrar a cruz, porque é um texto, um Santo Rosário muito legal que eu tenho, que eu coloquei na minha porta. E se eu faço essas gravações é para glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque eu acho muito importante tudo que Ele passa para mim. Sou um ser humano muito simples, não mereço nada, mas sei que tudo isso que Ele faz é pela sua grande misericórdia. Obrigado, meu Pai, por tudo, e vou continuar observando essas coisas e fazendo vídeo. E esses vídeos serão colocados no livro dele, que é O Livro, o Autor, o Divino. E essa palavra não é minha, é dele mesmo, que eu estou gravando e colocando no YouTube, tá bom? Graças a Deus por isso, né? Então tem que viver mais em oração, que existem essas coisas ruins no mundo aí, ó. Nas visões está muito claro que Deus me mostra e eu vou passar a rezar muito mais que eu rezava, vou confiar mais no Senhor, como diz. Eu vou avançar para frente e não vou olhar para trás. Eu vou avançar e olhar somente para Deus, porque Ele é minha rocha viva. Obrigada, papai, por este momento. Eu te amo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu te adoro, papai.